Fala galera, olha aí, eu mais uma vez aqui com vocês para mais alguns exercícios. Eu me chamo David, sou professor de desenho e estamos aqui colocando em prática o nosso conhecimento de volumetria nos sólidos. Para quem está chegando agora aí, é interessante voltar às aulas e assistir toda a parte inicial, né, para chegar nessa etapa aqui já assim, com um conhecimento legal já e bem adiantado, né? Bom, na aula passada a gente trabalhou sobre essa aula, né? Nessa aula aqui, aula 18, estamos entendendo o que acontece com a forma cônica quando ela recebe um ponto de luz nela, né? E eu vou fazer aqui aquele exercício de trabalhar, né? Vamos imaginar, eu vou começar com luz natural, já expliquei isso na aula 16, luz natural e luz artificial, o que seriam elas. E vamos imaginar aqui, né, uma situação imaginária, né? Vamos imaginar aqui uma área que não tenha nada que possa rebater, não existe a atmosfera para representar aquela iluminação atmosférica, né? Não tem como, não vai acontecer aqui. E nem tem nada para rebater, não tem plano, é simplesmente o objeto e a luz. Vamos fazer a forma cônica, eu vou trabalhar algumas peças aqui. Não precisa utilizar nem linha do nível do olhar, nem ponto de fuga. É simplesmente a construção do objeto, entendendo toda aquela parte, né, de perspectiva artística. E o principal aqui é a ausência e incidência de luz no objeto, sem nada que possa utilizar para rebater essa luz, né? Com uma luz natural, nesse caso aqui. Luz natural. Entende-se luz natural qualquer tipo de luz que não seja criada pelo homem, né? Tipo, luz que necessite de eletricidade, né? Qualquer coisa ou bateria. Qualquer coisa que seja natural mesmo, ou seja, que emane calor, que pelo calor ilumine. Nesse caso aqui eu posso pensar no sol ou numa vela. Vou fazer um sol aqui alegre. Um sol contente, sorrindo. Posso imaginar uma fogueira de São João ou qualquer uma outra, você decide. E eu posso imaginar também uma velinha aqui acesa. Também pode iluminar o objeto. Para mim, são referências de luz natural, né? Essa boca desse sol tá linda. Vamos lá. Então eu vou imaginar aqui os sólidos. Eu imagino a base, a distorção dela, o centro e faço o corpo, né? O corpo do cone é justamente isso, é só uma infinidade de linhas que vão da base circular até o vértice. Porém, neste caso aqui, né, eu não estou usando aquela noção, quer dizer, eu uso a noção de maneira natural, né, sem precisar realmente fazer as marcações de linha do nível do olhar e pontos de fuga. Eu simplesmente imagino a base, o ângulo que eu quero visualizar e faço a representação do objeto. Fazer algumas representações aqui da forma cônica e cônica somente é a base circular e sua extensão. Então, não tem muita dificuldade. 4 peças aqui, vou trabalhar uma aqui acima do nível do olhar, então eu vou visualizar por completo essa elipse. Uma construção aqui está acima do nível do olhar. Então, toda essa extensão
da base para meu ângulo de visão aqui fica visível. Vou fazer mais uma peça aqui, fazer ela ainda aqui pro canto, não tem problema. Imaginar ela aqui. Pronto. Então, vamos lá. Vou começar iluminando. Lembrem-se, né? Aqui é uma área que não tem nada que possa rebater, porque eu já expliquei isso na aula 16, que a luz ela ilumina um objeto tanto diretamente quanto indiretamente, né? Você pode ter um rebatimento de luz em um plano, tocando em um plano e voltando para outro, ou você pode ter também a atmosfera. A atmosfera ela é repleta por micropartículas de água e por isso aí existe um fato que é o rebatimento de luz, né? Cada ponto desse de feixe de luz toca em uma dessas micropartículas de água que é imperceptível ao olho, não adianta imaginar que vocês vão ver um monte de bolinha de água no ar, não dá para ver. É a atmosfera mesmo, é o ar, é a atmosfera, não tem jeito. E isso daí vai rebatendo a luz, né, os feixes de luz, e faz com que o ambiente, mesmo que não esteja recebendo a luz direta, ele é afetado por essa atmosfera, né, essa iluminação atmosférica e o rebatimento de luz, né? Ele toca no local e vai passando para outro, assim, intensamente. Isso pode acontecer. Vou trabalhar aqui com luz somente natural, mas luz que é natural. Eu entendo ela como a luz do sol, que é a mais intensa de todas, e luz de vela ou fogueira, que pode ser bem mais suave, quase zero de iluminação, né? Uma luz de fogueira, assim, não é uma coisa que ilumina tanto. Mas ilumina, mas não tanto. Né? Então, se eu determinar que eu tenho um ponto de luz, vou começar com esse aqui que está bem na nossa frente. Aqui. Se eu tenho um ponto de luz, no início, o sol está tocando exatamente, vou marcar aqui uma setinha, exatamente nesta linha daqui, ó, neste ponto aqui, ó, lá atrás. Beleza. Como é que... sim, é aquele detalhe que eu expliquei na aula passada. Vamos tentar imaginar o centro do círculo aqui embaixo, né? E o centro do círculo não é a metade entre esse extremo e esse aqui. Eu não posso pegar aqui a metade e fazer o centro do círculo. Não é isso. Pode até coincidir em algum momento, mas não assim o tempo inteiro. Por quê? Porque eu preciso imaginar aqui para representar esse círculo, eu precisei de um quadrado em perspectiva. E uma vez o quadrado estando em perspectiva aqui, o centro dele também vai estar em perspectiva. O que acontece? Esse centro ele não pode estar exatamente aqui no meio, ele vai ficar um pouco mais para baixo. Ou seja, essa medida aqui atrás sempre vai ser um pouco menor do que a medida que está aqui na frente. Beleza? Eu até fiz um esquema na aula passada, eu segurei o cone, e aí o que eu fiz? Eu fui mostrando ele. Você tem um centro aqui, tem um ponto aqui no centro. Ele está de frente e você vê ele certinho. À medida que você vai inclinando ele, essa distância aqui entre o centro e a face inferior, olha aí, eu estou marcando aqui com o lápis, ela se torna menor do que essa que está mais próxima aqui da gente. Vocês percebem isso? Apesar da distância ser a mesma, é a mesma distância, mas essa parte que está lá atrás, ela se torna menor do que essa que está aqui em cima. Está mais próxima da gente. Tudo que está mais próximo tem uma tendência a ganhar dimensão, tudo que está mais distante tem uma tendência a perder dimensão, né? Então eu vou aqui, imagino o centro, pego esse ponto inicial de luz, ligo ele ao centro e prolongo. Eu vou ter essa medida aqui em perspectiva, já aqui atrás, que seria o ponto inicial de ausência de luz. Né? Para mim, o meu entendimento, não existe sombra própria. Né? De vez em quando vocês veem isso aí, algum autor, algum professor vai dizer em algum livro que existe a sombra, quando vai se referir à volumetria do objeto, fala sobre sombra própria e sombra que é projetada. Para mim, o meu entendimento é o seguinte: existe sombra, existe ausência de luz no objeto. Sombra é quando o objeto ele é representado no plano, né, porque ele impede que o feixe de luz vá até este local. Se eu tirar aqui o cone, o que acontece? A área é iluminada. Se eu colocar o cone, a área fica com uma sombra. Então, ou seja,
a representação do cone aqui em perspectiva aqui no plano, eu considero como sombra. Mas essa área que não recebe luz aqui nele, não seria sombra própria, porque sombra é uma só, pelo menos é o meu entendimento. Ok? Vamos lá. A ausência, o ponto inicial de ausência de luz. Então, tendo ausência de luz, o que seria o intermediário? Como eu chegaria ao intermediário? Por quê? Porque como é uma forma exatamente arredondada, cônica, você tem um ponto inicial de luz, você tem um ponto inicial de ausência de luz e você tem o intermediário, que é aquela luz ali, ela se propaga em sentido retilíneo e à medida que ela vai se abrindo, chega um ponto em que ela passa direto. Ó. Essa luz vai vindo, chega um ponto que ela passa direto, ela não toca mais em um lado dessa forma. E é exatamente 50% dela. Como é que eu faço com isso aqui? Expliquei também na aula passada. Ó. A gente imagina que existe um quadrante aqui. Eu não fiz, mas eu tenho que fazer isso. Tenho que imaginar aqui um quadrante, né? Um círculo, olhando de cima assim, que é a base. O centro. Imagina aqui ó, uma linha vertical e uma linha horizontal. Exatamente aqui no meio, uma linha vertical e uma linha horizontal. Dou uma inclinada nesta linha, ou seja, eu visualizo isso aqui com uma inclinação que pode ser assim. E aí eu vou pegar, imaginar que essa distância aqui ó, é um quadrante, que são 4 partes. Um primeiro pedaço, um segundo, um terceiro e um quarto. Então tem aqui um primeiro pedaço, um segundo, um terceiro e um quarto. Se eu pego isso daqui e começo a inclinar, imaginem aí, é bom fazer tem que ter um esquema. Imagine que eu começo a inclinar isso. Olha o que acontece. Tanto a parte de trás quanto a da frente, ela continua a permanecer com a mesma a proporção e dimensão, mas as laterais parecem ficar menores. Por quê? Porque a distorção, quando acontece aqui na lateral do círculo, esse círculo aqui, ela faz com que essa área comece a ficar menor, porque está em distorção, ela está em perspectiva. Né? Então, e essa parte da frente não está. Então, quando eu pego essa medida aqui e digo a você que o ponto, a ausência inicial de luz correu essa distância para cá e correu essa distância aqui para trás, que ela acaba se tornando um pouco menor que essa, por causa da proporção, a mesma coisa vai ser aqui. Se eu faço aqui um centro desse quadrado aqui e quero que isso aqui corra para cá, eu não posso pegar essa mesma distância e colocar aqui. Eu tenho que trabalhar um pouco menos, porque é o que? É a distorção em perspectiva. Então, essa distância aqui, ela seria um pouco menos. Eu vou pegar esse ponto aqui, vou imaginar que aqui seja a metade exata, ligo ao centro e prolongo, e vou ter essa mesma distância aqui do outro lado. Provavelmente ela vai estar aqui assim. Provavelmente vai estar aqui assim. Esse canto aqui. Então, quando eu for escurecer isso aqui, sim, como não tem nada para rebater, não tem nenhum outro plano do lado, né, para poder iluminar essa peça, eu simplesmente vou trabalhar o preto total. Realmente aqui tem que ser o preto absoluto, não tem jeito. Eu vou imaginar que tudo está bem escuro até esse ponto. Não há um degradê, não neste caso, porque eu estou entendendo só que existe a peça e o feixe de luz. Mesmo que a luz seja uma luz forte, intensa, como a luz natural do sol, neste caso aqui não irá acontecer aquela nuance. Porque eu estou trabalhando com a crença de que não há uma área no vácuo sem atmosfera nem nada. Beleza? Olha aí. Pronto, e o que acontece com essa parte aqui da frente, né? Porque aqui é o intermediário, o que acontece com essa parte da frente? Se eu determinar que essa parte tem uma cor, que é uma cor que tem uma vibração muito grande, tipo, sei lá, vermelho, um vermelho mais escuro, né, um magenta, sei lá, um azul médio para um azul royal, ou um verde bandeira para um verde musgo, se for escuro, eu já posso fazer aqui a representação do que seria esse tom de cor, que eu não sei qual é. E iluminaria por completo. E ficaria assim, todo por um, iluminaria todo. Ele está iluminado. Beleza, vamos para um outro. Ver o que acontece mais de frente. Se eu coloco a luz exatamente aqui nesse ponto, tá tocando aqui. Então tenho aqui a linha, ponto inicial de incidência de luz.
Como é que eu acho o oposto? Eu vou imaginar o centro aqui, ó, não é o centro exato, é um pouco mais para cima, só um pouquinho. Ligo esse ponto ao ponto aqui, é o centro, é o eixo do objeto. Achei o outro lado. Olha aí. Prolongo aqui em cima a linha até o vértice. E eu tenho exatamente o início de incidência de luz e o início da ausência de luz. Como eu acho as extremidades, ó, eu imagino o centro na horizontal, na vertical, e vejo o quanto correu. Ó. O quanto aqui correu para o lado, aqui correu para o outro lado. E aqui do centro vai correr quanto? Menos, um pouco menos do que isso. Para mim aqui já é o suficiente. Ligo para o centro e prolongo, vou achar essa mesma distância lá do outro lado. Pronto, então agora eu estou dizendo que lá atrás é a área que não recebe luz. É o ponto inicial de ausência de luz. Então vai estar tudo bem escuro até um determinado ponto aqui. Ó. Escurecer, escurecer, escurecer. E o que acontece até o outro lado? Tudo vai estar escuro de vez. Não tem degradê, não tem atmosfera para suavizar esse efeito, né, do que a luz faz aqui no objeto. Não tem área nenhuma para rebater. O que acontece com a frente? Bom, se a peça for um, sei lá, aqui eu falei que era um, sei lá, verde, vermelho, nem lembro mais. Se aqui for a mesma cor, porém uma cor clara, tipo um verde bandeira, um verde canário, né, que chama, aquele verde bem clarinho, quase amarelo. Eu venho aqui, ó, e representa o que seria o verde. Todo iluminado de vez, porque seria uma luz bem intensa. Se caso eu dissesse que essa luz não é uma luz muito intensa, o que acontece? Eu vou suavizar todo esse degradê, escurecendo um pouco mais suave, deixar isso mais suave na frente, intensificar um pouco mais o traço, para que ele fique um pouco mais escuro vindo para essa extremidade, ó. Mas eu só consigo perceber o degradê do tom aqui nessa parte, nesse quadrante da frente, que está sendo iluminado. Porque o lugar que não está sendo iluminado não tem realmente, é zero informação para rebater essa luz, então não tem como ver. Só aqui na frente mesmo. Beleza? Vamos para uma outra visibilidade de luz. Vamos supor que a luz esteja tocando aqui em cima. Ou, aqui em cima. Vou colocar aqui em cima a luz. Então, ela ilumina por completo tudo. Ilumina tudo aqui. O que acontece com a face inferior? O círculo, né? A base, totalmente escuro. Não vejo, mas sei que está totalmente escuro. Tá, e aí essa peça é uma peça que cor? Sei, rosa. Então, ó, vou imaginar que o tom rosa não pode ser o branco do papel. Então, vou trabalhar uma nuance bem suave, bem sutil, do que seria o degradê para representar esse tom de rosa. Eu já tinha feito esse ponto bem intenso, né? Mas não precisava. Não precisava, né? Mais suave. E aí, vamos lá. Se esse tom, que foi um tom que eu falei com rosa, se essa luz aqui bem forte deixa de ser a luz do sol, ali no fundo tá tudo preto, o fundo tá totalmente preto, não tem nada para rebater, totalmente preto. Se for uma luz aqui de uma chama mais suave, não o sol, o que acontece? Eu vou criar um degradê saindo da base para esse vértice aí superior, e com isso eu crio um efeito do que seria a perca de intensidade de luz à medida que essa luz vai descendo pelo objeto. A diferença é que aqui o degradê eu vou fazer ele com uma dimensão, uma extensão, e aqui atrás tem que ser um pouco menor do que isso para mostrar essa direção do formato do cone. Só isso muda. Mas é o mesmo efeito aqui, né? Tanto atrás quanto na frente. Claro que aqui atrás eu vou trabalhar ele menor, aqui na frente ele um pouco maior.
Aqui o degradê vai ser bem mais sutilzinho, menorzinho, pequenininho. Mas eu faço esse degradê, tem que fazer. A sensação é que a luz está perdendo intensidade à medida que vai descendo o corpo do cone. Então, essa parte aqui. Pronto, seria mais ou menos isso aí. Ó. Bem suave, sempre em direção ao vértice. Mas estaria totalmente iluminado. Lembrou uma esfera, né? Mas não era, não. Acho que eu tô conseguindo. Para deixar a linha mais reta possível aqui. Bem reta mesmo, né? Essa é a ideia. Para seguir em direção ao corpo. Seria algo próximo a isso aí. Não consegui representar bem, não. Achei que ficou muito claro. Não sei se as linhas eu não trabalhei da maneira mais correta, mas é porque é uma peça clara, né? Eu não quero escurecer muito para parecer uma peça clara. Tentar esfumaçar um pouco para ver se eu consigo juntar os traços e conseguir esse efeito de maneira mais prática. Né? Aqui embaixo você percebe mais. Ele está mais inclinado para outra direção, então esse lado fica mais extenso e o lado de cima fica um pouco menor. Esse pedaço de cima vai ficar sempre um pouco menor. Mas enfim, vou fazer aqui de novo. Vamos lá. Mesma coisa, o ponto tocando no vértice, a luz, né? O ponto inicial de luz tocando no vértice. O ponto oposto seria a face inferior. Nesse caso aqui eu consigo ver. Pronto, aqui nesse caso aqui, ó, como eu estou vendo na parte de baixo, eu vou imaginar o centro. O centro ele está mais embaixo do que em cima, porque o que é visível? Então, a estrutura para essa base seria algo parecido com isso aqui. Ó. É essa inclinação. Seria algo parecido com isso. Mais para baixo vai perdendo a proporção, para cima, né? Ficando mais próximo da gente, ganha a proporção. Então, eu determinei aqui é o ponto oposto. Essa luz passando direto, não tem nada que faça com que ela volte. Então, neste caso aqui, realmente toda escura. Toda a parte de baixo escura, não recebe luz, nada para rebater, ok. E a parte de cima eu deixo ela toda iluminada, então eu tenho que decidir qual o tom que eu estou representando aí. Vamos supor que seja, sei lá, branco, seja branco.
deixo branco. Se a luz não for muito intensa, eu vou deixar o branco, só pra gente ver aqui se eu consigo fazer o detalhe. Se a luz não for muito intensa, o que acontece? Esse branco ele vai perdendo intensidade de baixo para cima. E com isso eu consigo representar degradê uma peça branca. É uma coisa mais homogênea, mas eu gostei mais, já está mais melhor representado do que esse primeiro ali que eu fiz. Uma luz mais clarinha, mais suave, a luz tocando em cima, é o que acontece. Agora vamos fazer com a luz tocando na quina aqui, ó, entre a base para isso acontecer. Eu acho que esse daqui eu preciso fazer como se ele estivesse, para perceber o que acontece melhor, vou fazer ele como se estivesse acima do nível do olhar. Acho melhor. Só esse, que eu consiga ver a face inferior completa. Que aqui eu não vou conseguir ver. Então aqui, ó, vamos supor que eu tenho aqui a luz tocando exatamente aqui em cima, nesse ponto, mais ou menos aqui. A luz se propaga para essa direção. Ah, eu preciso achar o centro. Como é que eu vou achar o centro aqui? Ligo aqui, ó, imagino um quadrado. Só imaginar, ligo os vértices e aí eu tenho o centro do quadrado, né? Então tocou aqui, ligo ao centro, prolongo. Aqui atrás eu já sei que seria o ponto, não é o oposto a esse ponto aqui. Eu sei que a direção de luz está para esse ponto e para esse ponto. E oposto a ele, ó, na linha do eixo aqui do ponto, ó, aqui atrás em algum lugar. Então o que que eu faço? Eu sei que a propagação de luz é assim, eu posso imaginar que está todo iluminado, né? Imaginando que essa peça esteja toda iluminada, eu posso chegar aqui, ó, essa peça tem um tom marrom claro. Aqui, ó, tudo marrom claro. E aqui em cima a problemática, tocou aqui, tocou lá, qual a metade? Exatamente aqui. Pronto, então se a metade é aqui, beleza. Nesse ponto aqui, ó, que eu vou ter o intermediário. Só que eu nem vejo lá atrás, tudo escuro lá atrás, eu não vejo intermediário. Eu só trabalho o tom marrom que eu determinei aqui também. Aqui em cima. Só que se essa luz não for uma luz muito intensa, se for, eu deixo tudo por 1, tudo normal aqui, ó. Bem iluminado aqui, até essa metade que eu não vejo o outro lado, tá escuro. Mas se essa luz não for uma luz tão intensa, o que que eu posso fazer? Eu posso fazer com que, à medida que ela vai saindo daqui de cima e vai descendo, ela vai perdendo a intensidade, então eu posso aumentar um pouco o contraste do degradê aqui. E com isso eu tenho uma sensação de volumetria melhor nesse objeto do que antes sem a volumetria. A mesma coisa eu digo do lado de cá, ó. A iluminação aqui pode ser maior do que aqui em cima, então eu posso fazer um degradê lá de baixo para cá, bem suave. Isso não tem nada a ver com a ausência de luz no objeto. Essa área é uma área iluminada. Consegui vê-la completa, só que mesmo, ao mesmo tempo que está iluminada, ela é uma luz fraca, né? Eu trabalhei as duas possibilidades aí. Uma luz que seja natural, intensa, e uma luz que não é muito intensa. Faço a mesma coisa aqui, eu vou imaginar a luz tocando aqui, tá bom? Aqui. Então vou imaginar o quadrado que eu teria que fazer para fechar essa peça aqui. Assim. Veja que esse lado de trás que eu fiz menor é o lado que está em perspectiva em profundidade, né, em fundo. O lado maior é o lado da frente. Pronto, achei o centro, esse aqui é o ponto. Vou ligar para ele aqui prolongo, então já tenho o início inicial de luz no objeto. Aqui eu sei a linha que a luz percorre até o vértice, né? Percorre essa área aqui. E desse ponto aqui de trás até aqui, ó, eu teria mais ou menos onde seria o ponto inicial de ausência de luz. Mas essa linha toda já seria uma ausência de luz. Tá, o que e a lateral? O que seria a lateral?
eu tenho que imaginar aqui o centro, né? Imaginar aqui esse centro aqui e esse daqui, preciso desses dois centros, para ver o quanto que correu aqui. Aí eu vou lá, o quanto ele correu aqui para o lado, é o quanto que ele vai correr aqui para frente? Não, aqui ele pode correr um pouco mais. Posso trabalhar, se ele correu essa distância aqui, aqui eu posso trabalhar até aqui assim, tá bom. Tá bom. E aí, ligo esse ponto ao eixo e prolongo, eu vou achar o que seria a lateral aqui, ó. A área que não recebe luz, tanto de um lado até o outro aqui. É a área que eu não vejo a iluminação. Não tem nada para rebater, então eu posso escurecer por total aqui. Vou deixar escuro por total. E o que acontece aqui em cima? Aqui em cima é a área que está sendo iluminada, a luz está descendo tanto lá para trás, ó. Ela está descendo nessa direção aqui, ó. Eu não posso ver, mas eu sei, eu vou só arriscar assim. Nessa direção aqui está descendo, então tudo está bem iluminado para lá, quanto para cá. Para cá também está tudo iluminado, então aí eu posso dizer que essa peça é uma peça de tom mais claro ou uma peça de tom mais escuro e fazer esse degradê aqui, ó, nela. Determinar o tipo de cor que eu quero, se é um tom mais claro, mais escuro, eu vou determinar, fazer um degradê. Posso fazer mais suave. E a partir do momento que ele vai descendo, vindo aqui para baixo, ó, pode perder a intensidade, então eu faço um degradê. Aquele degradê que eu fiz ali, eu faço aqui agora de baixo para cima, do vértice para cima. Contrário, né? Isso tudo é a parte teórica, viu, gente? É muito bom. Assimilem isso aí, se puder repetir um desenho ou outro no dia, a cada aula, pegar um papel e refazer. É muito bom fazer isso aqui, porque vai chegar um momento que vamos utilizar e vocês vão entender o quão isso é interessante. Beleza? Vamos ficar por aqui, para não ficar muito longo também o vídeo. Obrigado mais uma vez, quem gostou, curte, comenta e compartilha. Muito obrigado de coração, cheiro em todo mundo aí e até a próxima aula. Valeu!